Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais uma edição da nossa live diária, Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que vão nos levar à tão sonhada felicidade. Mas como estamos a caminho, já tivemos centenas, milhares de encarnações, teremos outras tantas até chegarmos à condição de espírito puro. Nós precisamos, para que esta caminhada seja mais rápida, arrancar a erva daninha dos vícios e defeitos do nosso coração, como bons jardineiros que somos. E para este domingo, a nossa reflexão se baseia na carta de Tiago, que diz o seguinte: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago bota o dedo na ferida, né? E pede. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pois é, nunca é demais comentar a importância do caráter sagrado da palavra. Todas as palavras que nós falamos, que nós emitimos, elas são sagradas. O próprio Evangelho, lá no início, no Gênesis, nos reflete isso. Ele diz que no princípio era o Verbo, e quem examina atentamente a posição atual do mundo reconhece que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Diariamente a gente percebe isso, principalmente nos dias de hoje, com o que nós temos de fake news, ou seja, de palavras falsas, sendo divulgadas pelos meios de comunicação. Às vezes por engano, mas às vezes para querer enganar. Então, é importante a gente lembrar que falsos discursos enganam indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falsas, outros ainda em perspectiva da liberdade sem obrigação. Ou seja, hoje em dia fala-se muito, eu tenho direito de falar o que eu quero. Como se quem tem esse direito estivesse acima da lei e dos bons costumes e também da educação. E hoje em dia muitas pessoas falam que não têm obrigação com nada. Infelizmente, nós percebemos que raças, agrupamentos e criaturas se atritam por quê? Jogando a culpa nos outros pelas palavras que foram ditas. Muito sangue, muitas lágrimas tem custado aí a criação do verbo humano. Impossível, então, computar esse preço ou determinar quanto tempo será necessário para o resgate precioso. As palavras arrastaram multidões à guerra, arrastaram multidões ao crime. Por exemplo, um caso só, vamos nos focar no lado religioso. E ainda estão descobrindo na África corpos de pessoas que foram enganadas por indivíduos que diziam que, ficando sem comer, chegariam mais rápido até Jesus, ou seja, estariam cometendo praticamente um suicídio, não é assim? Quem não se alimenta, quem não cuida do corpo, não deixa de ser um suicídio em potencial. E até onde se sabe, já cerca de 300 pessoas aceitaram essa fake news, vamos dizer assim, estas palavras incorretas, de acordo com as leis que regem o universo, e acabaram morrendo. Então, é importante a gente lembrar
trazendo isso para o nosso campo pessoal, para aquilo que a gente lê e principalmente para o nosso lado moral, atentar para as palavras de Jesus. Foi o espírito mais correto que passou sobre a terra e o que melhor utilizou as palavras, por quê? Porque ele era coerente. Talvez seja essa a maior falta em todos os nós, a falta de coerência entre o que pensamos, entre o que falamos e entre o que praticamos. Coerência. Eu vou repetir a palavra porque ela é extremamente importante. Coerência representa o quê? A nossa responsabilidade para conosco e para com as demais pessoas que estão também junto de nós. Porque não adianta aquele colocar em prática aquele velho ditado que dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Estamos entrando no falso discurso, não é? Estamos falando uma coisa e fazendo outra. Então, aproveite este domingo para pensar um pouco a respeito da tal da coerência. Você tem sido coerente com o seu modo de pensar? O seu modo de pensar tem se refletido no seu modo de agir? E você que fala tanto que quer conquistar a felicidade, não pode ser egoísta a ponto de querer a felicidade exclusivamente para si. Então, com coerência, nós vamos ir em busca da felicidade, ajudando os outros também a serem felizes. Através de quem? Hoje nós estamos analisando as palavras. Mas além das palavras, nós precisamos de ações. Eu sempre comparo a vida como alguém que entra em um barco para atravessar um rio. Normalmente ele precisa utilizar os dois remos para chegar à margem, à outra margem. Um remo é o da fé, ou seja, acreditar que existe Deus que comanda o universo e que há um plano para que nós sejamos felizes. E o outro ramo chama-se obras, ou seja, temos que trabalhar para construir esta felicidade. É importante lembrar que nas leis morais que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a primeira é a lei de adoração, ou seja, temos que ser gratos e adorar a Deus pelo fato de ter nos dado a vida, há bilhões de anos atrás. Vamos evoluindo. Chegamos no reino nominal. E aí vem a segunda lei, e a lei do trabalho. O trabalho não é um castigo, não. O trabalho é uma necessidade para quê? Para aumentar a nossa inteligência, aumentar a nossa capacidade de ação e finalmente chegarmos à tão sonhada felicidade. Só que é necessária coerência entre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente age. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.